Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje vamos considerar aqui a parte final da conferência número 4 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Totti, da editora Magnificat. O tema é A Igreja de Cristo é Católica. E hoje vamos ver então o que não significa a catolicidade da Igreja. Na parte anterior nós vimos o que significa esta catolicidade. E hoje vamos ver então o oposto, o contrário. Monsenhor diz assim, para iniciar: esta instrução ficaria incompleta se eu não esclarecesse mais outra ideia, especialmente o que o termo católico não significa. Aí ele faz então uma breve comparação com a vida material. Na vida material, toda a força, todo o desenvolvimento e toda a vida dependem do Sol. E nenhuma raça, nenhuma classe social podem reservar só para si o Sol. Assim também, a religião de Cristo, Sol da vida da alma, não pode ser considerada como a propriedade de tal ou tal raça, mas deve manter-se acima de todas as nações. Desde que alguém fale de uma igreja nacional, está em contradição com o desígnio de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo não pode ser nacional. Não pode ser uma igreja húngara, ou alemã, ou suíça, ou italiana, mas simplesmente católica, isto é, universal. É por isto que nós católicos não dizemos que temos a religião nacional húngara, ou italiana, ou qualquer outra. Nós somos simplesmente da religião de Cristo, da religião católica, da religião universal do Messias. Alguns dizem assim: então vocês católicos são internacionais. Católico quer dizer internacional, eles nos dizem. Não, isto não é exato. Católico quer dizer supernacional ou supranacional. Vai além de uma nação. Isto quer dizer que a religião de Cristo não é para uma só raça, para um só povo, mas para todos, para a humanidade inteira. Um outro exemplo. A civilização helênica era unicamente para os gregos. A religião judaica é unicamente para a raça judia. O Islã é basicamente para os turcos. A religião de Confúcio para os chineses. Mas a religião de Cristo é para todos os homens. Eis o que significa o supernacionalismo da Igreja Católica, ou seja, ela vai além de uma nação apenas, seguindo a ordem do próprio Mestre, ide, evangelizai a todas as nações. Ali, nosso Senhor deu a base perfeita para a Igreja ser católica, universal. Mas, em compensação, devemos acrescentar que o supernacionalismo da Igreja Católica não suprime os traços particulares, os valores pessoais e característicos das nações. Isso é muito bonito dentro da Igreja. Muitas vezes é criticado e as pessoas confundem, acusam a Igreja de, vamos dizer, absorver os rituais pagãos dos povos, mas não é isso. É exatamente o contrário. Veja como ele argumenta. Que haja tantos homens, tantos povos, tantas nações, corresponde ao plano do Criador, é óbvio. E a Igreja não pode, pois, deixar de tê-los em conta. Bem longe de suprimi-los, ela auxilia o desenvolvimento dos verdadeiros valores e do verdadeiro patriotismo de cada povo. Posso, pois, ser o melhor cidadão da minha pátria e, ao mesmo tempo, o melhor católico?
e por sua vez o meu próximo, que pertence a outra raça ou a outra nação, pode ser também o melhor filho do seu povo e o melhor membro da Igreja Católica, que se mantém acima dos povos. Agora ele dá aqui um outro exemplo, também bem fácil, bem particular de entender. Vede uma floresta imensa, como há nela árvores de toda espécie, pinheiros esbeltos, carvalhos frondosos, pequenos arbustos, relva, flores, e todos têm a sua tarefa na vida da natureza. Diferem na forma, no crescimento, nas folhas, nas flores e nos frutos. Mas sobre eles todos brilha com o mesmo sorriso, aquele mesmo sol vivificante que os ajuda a cumprir a sua tarefa particular. Assim também a Igreja faz reluzir a doutrina de Cristo sobre a imensa diversidade dos povos do mundo e congrega-os todos na vasta unidade do catolicismo. É uma comparação muito bem feita e muito real. A própria explicação que São Paulo dá a respeito do corpo, dos membros, da cabeça, cada um tem uma característica, cada um tem uma função, mas são todos partes do mesmo corpo. Aqui a floresta é a mesma coisa. E a igreja também. Depois disto, toda a gente deveria ver que é perder seu tempo e entregar-se a um jogo de palavras o perguntar-nos com ar superior. Vós outros católicos, o que sois primeiro? Húngaros, franceses, ingleses ou católicos? A quem mais a mais, a pátria ou a Igreja Católica? Que pergunta frívola e vazia. É como se me perguntassem, a quem tendes mais amor? A vosso pai ou a vossa mãe? Qual dos pés, se preciso, mandaríeis cortar? O direito ou o esquerdo? Não. Amo a meus pais com um mesmo amor. Não quisera tampouco mandar cortar um pé de preferência a outro. Quantas vezes ouvimos pessoas superficiais fazer-nos esta censura? Vós, cidadãos católicos nacionais, não sois bons patriotas, porque obedeceis a um homem que não é do vosso país, o Papa. É certo, o Papa não é nacional. Nosso Senhor Jesus Cristo também não era nosso compatriota. E por isso, não me envergonho de obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu representante, que é o Papa. Não é uma coisa curiosa a seguinte. Ele usa aqui uns argumentos bem interessantes. Podeis vestir seda francesa, fumar cigarros turcos, podeis comer uvas da Espanha e tâmaras da África. Ele usa um exemplo aqui bem interessante e polêmico. Será que tem algum maçom lendo esse livro na sua época? Mas ele diz assim: podeis obedecer à grande loja maçônica de Paris, né? Mesmo sendo maçons de outros países. E nem por isso dirão que sois um mau cidadão do vosso país. Mas se nas questões religiosas nos apegamos àquele que Cristo pôs à testa da igreja, então devemos corar. Então já não somos bons cidadãos da pátria. São as falácias nos argumentos. Para um lado, está errado. Para o outro lado, está certo. É a guerra da informação, guerra das narrativas. Aí ele continua, mas eu não amo o Papa só porque sou católico. Eu respeitá-lo-ia, ou o respeitaria, numa linguagem um pouco mais moderna, e o estimaria mesmo se ele não fosse, simplesmente como cidadão do meu país. Eu o respeitaria porque conheço a história das nações e sei o que elas devem ao Papa estrangeiro.
Então veja a importância de conhecermos a história real. Porque, infelizmente, a narrativa hoje em dia, ela é toda feita para nos levar para um lado. E nós precisamos buscar fontes alternativas de informação, fontes confiáveis. E as fontes primárias são sempre as melhores. Ele dá o exemplo aqui da Hungria. Nós, húngaros, devemos-lhe, ao Papa, os primeiros missionários de alma ardente, cujas palavras fizeram curvar as cabeças dos nossos altivos antepassados ao jugo suave de Cristo. Devemos ao Papa a santa coroa que o Papa Silvestre mandou ao nosso primeiro rei, Santo Estevão, e essa força construtiva que há perto de 1000 anos irradia sobre nós da Santa Coroa. Então imagina, a Hungria, antes da virada do primeiro milênio, lá pelo ano 900, através de um Papa católico, que ficava em Roma, Papa Silvestre, ele coroou Estevão, rei da Hungria, um rei santo, um homem santo. Nos bons tempos da Idade Média, da Idade Medieval, em que os papas eram santos e os reis eram santos, e o povo progredia, o povo tinha felicidade. Por quê? Tinha a religião e o Estado querendo o bem do povo. Uma situação bem diferente da que encontramos hoje, infelizmente. Mas em breve as coisas vão mudar, sabemos disso, para o bem. Devemos-lhe também as ordens religiosas que habituaram o nosso povo nômade à vida sedentária, à agricultura, à indústria, e lhe deram instrução e educação. Devemos aos papas o auxílio pecuniário e moral inapreciável, pelo qual só ele nos veio em socorro por ocasião do desastre nacional. Deveríamos então envergonhar-nos dos papas, de quem a nossa nação recebeu apoio material e moral, dinheiro, afeto, consolo no correr dos séculos, como jamais o obteve de outrem? E nós, católicos do mundo inteiro, devemos-lhe o amor dos pais e do próximo, a disciplina moral, a pureza de coração, a fidelidade conjugal, a equidade mútua, a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Devemos-lhe a moral, a honestidade, a fidelidade ao dever, virtudes que a nossa santa religião não cessa de ensinar aos povos, fortalecendo-os assim nas fontes da sua energia. Não nos esqueçamos de uma coisa: um povo pode viver sem canhões e sem metralhadoras, mas não pode viver sem moral, sem honestidade, sem fidelidade e sem amor ao trabalho. Ora, a fonte primária e o alimento de todas essas virtudes é a nossa santa religião católica. Devemos nos envergonhar do catolicismo? Ou antes, devemos nos orgulhar da Santa Igreja e repetir frequentemente, com ufana convicção, esta bela frase de São Cipriano, escrita no século III. O século III é entre os anos 200 e 300, bem no começo da Igreja. Ele disse assim: Christianus mihi nomen, católicos cognomen. Cristão é o meu nome e católico o meu sobrenome. Isto no ano 200 depois de Cristo. São Cipriano de Cartago. Uma frase muito bem lembrada. Então hoje, eu sempre gostei dessa expressão, nadar contra a correnteza. É difícil nadar contra a correnteza. Eu nunca fui um grande nadador. Fui um razoável jogador de futebol, mas péssimo nadador. Uma
Pequena vez me lembro de nadar um pouquinho contra a correnteza, quase morri afogado. Mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é nadar contra a correnteza deste mundo no sentido moral, no sentido da verdade, porque só se fala mal da Igreja Católica o tempo todo, em todos os lugares, em qualquer lugar, até mesmo dentro da Igreja Católica. Infelizmente, a gente vê muitos católicos falando mal da Igreja. Bons católicos, pessoas boas, pessoas que têm boa intenção, a gente percebe isso. Mas tem o tempo todo falando mal da Igreja, ou criticando esse, ou criticando aquele. E as coisas boas da Igreja, por que ninguém fala? Então vamos nadar contra a correnteza. É o que este livro aqui nos ensina, tão belamente. Falar bem da Igreja, exaltar as suas qualidades, tudo que ela já fez de bem por esse mundo. Para finalizar, Monsenhor Tihamer Totti, ele usa mais alguns simples e breves argumentos. Ele diz assim: meus irmãos, todo dia recitamos no credo: eu creio na Igreja Católica. Mas acaso nos esforçamos também por compreender o que quer dizer ser católico? O que quer dizer ser católico? Quer dizer que eu não estou só? Que eu não rezo só? Que eu não combato sozinho? O que quer dizer ser católico? Quer dizer que eu participo do corpo místico de Cristo e de todas as forças vivificadoras que o coração de Cristo derrama na sua Santa Igreja. O que quer dizer ser católico? Quer dizer viver na terra, com Cristo perpetuamente vivo no meio de nós na terra, e a quem podemos ver e ouvir na Igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. O que quer dizer ser católico? Quer dizer que podemos aplicar à nossa Igreja, como a nós mesmos, o Salmo 22 ou 23. A Igreja é meu guia e nada me faltará. Colocou-me em pastos hervosos e mansamente me conduz a muito quietas águas. Refrigera minha alma, guia-me por veredas de justiça para a glória do seu nome. Ainda que andasse pelo vale sombrio da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. É claro que este salmo se aplica a Deus. Ele é dirigido a Deus. Mas quando você ama de verdade a sua Igreja, você consegue entender, você consegue ver como o próprio Deus, o Senhor, transmitiu através da sua Igreja tudo o que este salmo tão belamente nos relata. No túmulo do grande bispo de Genebra, Monsenhor Mermillot, acham-se estas simples palavras: Dilexit Ecclesiam, amou a Igreja. Será que eu também amo a minha Igreja Católica? Sou um bom filho para ela? Um bom filho não suporta que alguém calunie a sua mãe, fale mal dela e a critique sem respeito. Um bom filho não resiste às ordens de sua mãe, mas cumpre com alegria todas as suas ordens, sem exceção. Porventura amo assim a minha Igreja? Acaso obedeço-lhe e me conservo corajosamente a seu lado? Acaso reivindico corajosa, altivamente, o meu nome de católico romano? Os naturalistas fizeram ultimamente uma curiosa descoberta. E com este exemplo ele encerra. As lebres aumentam e os leões diminuem. Parece que era uma tendência já no início do século passado. Mas nós, meus irmãos, não queremos ser lebres covardes, renegando a nossa Igreja. Mas nós queremos ser leões corajosos, confessando altivamente o nosso catolicismo. Em outras palavras, ele diz aqui o seguinte: não adianta aumentar uma lebre e ser covarde, fujona. Não adianta.
Mas tem que aumentar um leão corajoso, mesmo que ele enfrente situações muito difíceis. Então, que dentro da Santa Igreja de hoje, aumentem os leões corajosos e não as lebres covardes ou fujonas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.